Tenho certeza que você já sentiu essa sensação, sabe, de que se você demonstrar que você se importa, você vai parecer fraco. A nossa cultura, ela gosta de enfiar essa crença dentro da gente, sabe? De que se a gente mostrar os nossos sentimentos ou os nossos desejos, a outra pessoa ela vai se afastar. E talvez algumas pessoas até se afastem mesmo. Isso é verdade. Só que qual que é o perfil daquela pessoa que se afastou? Esse é talvez uma coisa a se pensar. E tem crenças, né, que fazem a gente pensar que a vida ela tem que ser assim mesmo, sabe? Nos fazem acreditar de que se a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente se torna menos desejável. E a nossa cultura ela normalizou a frieza, né? E isso se tornou uma forma de manter o respeito, ter o controle. Então nós vivemos em uma cultura onde as famílias, né, elas têm dificuldade de demonstrar afeto. Talvez, é claro, né, tem pessoas que, elas têm uma carência e ela é uma coisa que precisa de um cuidado. Não estou falando exatamente sobre uma carência, uma coisa que ela tá ali sendo um sofrimento, mas uma coisa saudável, uma coisa boa, sabe? Aquela expressão de carinho, de afeto, e a gente não vem desse modelo de família. Então, assim, no fundo, o que isso cria na gente? A gente crescer vendo essa forma dos homens se colocarem assim de forma fria, de forma distante, faz a gente criar apenas conexões superficiais, relacionamentos curtos. Então fica aquele vazio, sabe? Porque a gente conhece um monte de gente, mas a gente realmente não tem uma conexão profunda com alguém. E esse medo que a gente tem de não ser firme, de não ser forte, na verdade é um medo profundo de ser rejeitado caso a gente expresse. Porque quando a gente chorava quando era criança, às vezes a gente era colocado a se calar, a engolir o choro. Se a gente apanhasse na escola, a gente ia apanhar em casa de novo. Né? Se a gente demonstrava que a gente não sabia algo, vinha uma crítica ou vinha uma comparação. Então, a nossa vulnerabilidade ela foi sendo associada à rejeição. Só que a gente não para perceber que as pessoas que fizeram isso com a gente, elas estavam machucadas também. Os nossos pais, eles vieram de situações de vida onde eles não tiveram espaço também para a vulnerabilidade deles. Só que isso não precisa ser uma realidade nossa. Se você não me conhece, eu me chamo Edmilson Fernandes, eu sou formado em psicologia e esse vídeo aqui ele faz parte, né, da série Despertar da Potência Interior. Eu sou mentor de empoderamento pessoal e aqui a gente vai mergulhar nas sombras que limitam a nossa autenticidade. Essa série é exatamente sobre um mergulho nessas dificuldades que a gente tem de expressar a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência por uma série de medos, bloqueios, padrões, crenças, traumas que nós vivemos, mas que tudo isso é possível de ser transformado. Então, hoje, o objetivo é falar daquele arquétipo de comportamento do fortão, ou quem sabe da fortona, né, emocional. Porque acontece com muitos homens, a maioria dos homens vive isso, mas também existem mulheres que vivem isso. Porque nesse canal aqui eu falo para a alma, né? Eu falo para a consciência. Então, ora essa alma está num corpo de homem, ora essa alma está num corpo de mulher. A cada reencarnação a gente vai passando por esses processos. Então, por mais que a gente hoje esteja num corpo de homem, às vezes essa dor ela veio de uma reencarnação num corpo feminino. Ou estamos num corpo feminino e essa dor veio de uma reencarnação num corpo masculino. Então, esse arquétipo do fortão ou da fortuna emocional é daquela pessoa, sabe, que realmente aprendeu por conta daqueles exemplos que eu dei, e sentir algo é fraqueza e que a gente precisa, na verdade, ser perigoso. Eu me lembro que recentemente uma pessoa até comentou, né, que ela fez uma postagem sobre a importância, sabe, da não violência, e aí uma pessoa fez um comentário na postagem dela dizendo assim: mas aí ninguém vai me respeitar se eu não for violento, se as pessoas não tiverem medo de mim, ninguém me respeita. Então, olha a programação cultural que nós temos, que as pessoas precisam temer a gente por conta da nossa violência. E de que, então, nesse sentido, mostrar emoções, mostrar afeto, mostrar vulnerabilidade, mostrar desejo, fica sendo exatamente o oposto de ser respeitado, de ser visto, de ser tratado, né, como alguém que é um adulto. E é isso exatamente que sabota todas as nossas relações. Então a gente vive relações que não têm uma profundidade e a gente acha que as pessoas elas não querem se relacionar, quando na verdade elas querem, mas elas querem uma relação onde a gente se permita se abrir. Então esse arquétipo do fortão e da fortuna emocional é aquele arquétipo que precisou construir uma série de padrões, de armaduras emocionais para se defender de uma família, de uma infância, de uma adolescência que foi difícil para essa pessoa. Só que o preço que essa armadura cobra é ela também não conseguir entrar em contato com o afeto. Então, por mais que essa pessoa se sinta forte, ela se sente distante
das pessoas. Talvez você tenha aprendido, sabe, que quanto mais distante e indiferente você for, mais as pessoas te valorizam. Talvez você cresceu em um ambiente onde as coisas aconteciam dessa forma. Talvez você tenha presenciado muito isso ao longo, né, do seu desenvolvimento, ao longo da sua adolescência, do seu amadurecimento, das suas primeiras relações como adulto na sua vida. E talvez isso até funcione para você em alguns contextos, em alguns momentos. Não estou dizendo que não seja útil. A grande questão é, você já percebeu que você precisa estar sempre em alerta? Então você está sempre num estado de tensão para você estar ali com essa armadura firme? E que quanto mais você faz isso, você acaba não conseguindo mostrar a verdade sobre você. E essa verdade, ela fica parecendo que ela é algo ruim. Então, a sua necessidade de afeto, você começa a enxergar ela como algo vergonhoso, como algo feio, como algo fraco. E aí você se fecha, você tenta controlar tudo que você sente, você engole aquela vontade, sabe, de mandar uma mensagem de carinho para uma pessoa, de demonstrar um sorriso, de demonstrar um sentimento profundo por uma pessoa, e você finge que você não está sentindo a falta de receber isso e nem de oferecer isso. Só que quando você vai e se deita na cama no final do dia, você sente aquele buraco, aquela angústia no peito. O que que é essa angústia? Sabe? Essa angústia é o quê? É a falta de amor que a gente não dá para as pessoas e que a gente não dá pra gente. Porque quando a gente se nega de dar amor pro outro, a gente também já tá se negando de dar amor pra gente. Porque uma pessoa que dá amor pra si mesma, ela não se julga, ela não se cobra. Não vou até colocar assim, seguinte, não é que ela não se julga, ela não se cobra. Ela se julga e ela se cobra. Só que quando ela percebe que tá se julgando e que tá se cobrando, ela logo, opa, deixa eu me desculpar comigo, deixa eu voltar atrás aqui porque eu me julguei, porque eu me cobrei, porque é isso, né? Dar amor a si é a gente começar a perceber que a gente foi muito exigido, que a gente foi muito cobrado, a gente é muito cobrado, às vezes no trabalho, a família às vezes compara a gente, e a gente internaliza isso começa a fazer parte da nossa própria forma de funcionar mentalmente. Então chega um momento que a gente não precisa mais que as pessoas façam isso. Então sabe aquela coisa que você tá ali fazendo um café, aí você derruba o pó de café no fogão, aí você automaticamente fala: Nossa, como eu sou burro! Nossa, como que eu sou idiota! Olha só, pra quê? Pra que isso? Então, sempre que você perceber que você fez isso, volte atrás, peça desculpa pra você, peça perdão pra você, fala: Nossa, me perdoa, me desculpa, eu te amo. Comece a trazer palavras de amor pra você, porque a gente escutou tanto essa forma de pensar, essa forma de viver, que a gente internalizou. E ao a gente fazer isso, a gente também não consegue se abrir para as outras pessoas. Então, é a ausência do nosso próprio afeto por nós mesmos. E eu me lembro de uma explicação que eu tive uma vez em um livro, né, de um autor chamado Jorge Larossa, espanhol, onde ele falava: o afeto é aquilo que é como uma flecha. É impossível você ser atravessado por uma flecha ou ser atingido por uma flecha e você não sentir. Então, afeto é tudo aquilo que afeta. E se a gente já sente todos os afetos que são dolorosos, por que não a gente se permitir a sentir todos os afetos que são prazerosos? É uma escolha que a gente tem. Então eu gostaria de te chamar aqui para a gente fazer agora um momento mais de relaxamento, um momento mais de introspecção, para você ter um contato diferente com você. Então, se permita fechar os olhos se você puder. Caso não, você pode também ficar com os olhos abertos, mas eu te convido a você a prestar atenção na sua respiração. Se concentra no ar que entra e no ar que sai pelo seu nariz. Não precisa se esforçar para respirar de uma forma ou de outra, apenas se concentra na sua respiração. Imagina uma árvore tentando crescer em um deserto. Ela endurece o caule, reduz as folhas, ela se fecha. Tudo para conseguir sobreviver à falta da água. Mas o que essa árvore mais deseja? Chuva. E ainda assim, ela se preparou a vida toda para suportar essa seca e não para receber a água. É assim com você. Você quer o amor. Você não aprendeu a receber ele. Você só aprendeu a sobreviver sem ele. E a sua necessidade emocional não te. Ela é a sua humanidade. É só quem tem coragem de se mostrar de verdade, de mostrar essa necessidade de amor, primeiro para si mesmo, reconhecendo, e depois para pessoas que merecem saber da sua necessidade. Não são todas que merecem,
Você escolhe a dedo, você escolhe aquela que você realmente percebe que ela respeita os seus sentimentos, ela respeita a sua verdade. Para essa pessoa, você, com coragem, você mostra a sua verdade. E você sim quer essa água que é o amor, quer viver esse amor, tanto dando quanto recebendo. E lembre-se, a forma de dar e receber amor, ela é única para cada pessoa. Então, a sua forma de dar é uma, a forma de receber da pessoa que você está querendo oferecer, muitas vezes, eu diria até é batata, vai ser outra. Então, não necessariamente a forma como você quer dar o amor é a forma como ela quer receber. Então, pergunte a ela como ela gosta de receber amor e diga a ela como você gosta de dar e de receber. Conheça qual que é a maneira da pessoa de oferecer e fale para ela qual que é a sua de oferecer. Conheça como ela gosta de receber e fale para ela também qual que é a forma como você gosta de receber. E vai alinhando isso em conversas, porque isso não surge de uma hora para outra. O verdadeiro amor, ele não é uma coisa que nasce assim espontaneamente. Ele vai se construindo na relação através das conversas, através dos diálogos. Então, quando a pessoa ela fizer de uma forma que você não gostou, não engole aquilo e fica remoendo e depois desconta nela. Chega nela e conversa sem atacar ela, simplesmente dizendo para ela que aquela maneira como ela ofereceu, para você não faz sentido. Não que não seja certo, porque é o jeito dela, mas que para você aquela maneira não faz sentido. Então explica como que faz sentido para você. Porque aí você respeita a forma como ela é, mas você também coloca a sua necessidade de forma clara e também se permita que quando ela colocar para você, ouvir sem achar que ela está anulando aquilo que você fez. Ela está, na verdade, tentando te trazer para uma oportunidade de um aprimoramento, de você aprender mais um jeito além daquele que você já sabe. Não é sobre você abrir mão do que você já sabe. Porque talvez em outras relações, aquela sua forma de demonstrar é o jeito que seus amigos, que a sua família gosta. Mas com essa pessoa específica, vai ter uma outra forma. Então você aprende mais uma, você aumenta o seu leque de ferramentas. E agora, se permita refletir o seguinte, sabe? Aonde foi, sabe, assim, que realmente que você percebeu da última vez, busca essa memória mais recente, que você se calou, ou que você fingiu frieza por medo de parecer fraco ou fraca? Foi? Em qual situação? Foi com a família? Foi com uma pessoa que você conhece no seu trabalho? Foi com uma pessoa na internet? Foi talvez em um evento? Aonde que foi? Que você se calou, que você fingiu frieza só por medo de parecer fraco ou fraca? E lá atrás mesmo, sabe, assim, lá na sua infância e tal, onde foi que você aprendeu mesmo que quem mostrava sentimentos era ignorado, era humilhado, era rejeitado? Foi com seus amigos na escola? Foi na faculdade? Foi na infância? Você viu a forma como seu pai e sua mãe se relacionava? Foi talvez na separação dos pais? Foi em qual momento, entende, que você começou a perceber que demonstrar sentimentos era uma maneira de ser ignorado, de ser humilhado, de ser rejeitada? Encontra isso, porque essa situação ela tem um contexto. E esse contexto, você está esquecendo dele e você está trazendo essa regra para todas as outras situações que não têm o mesmo contexto. Então, ao você encontrar isso, você também já começa a enfraquecer essa crença e esse sentimento, ele é real, ele existe dentro de você. Só que a crença que ele gerou de que isso vai acontecer sempre está descontextualizada, está fora de contexto. Então você pode refletir sobre a crença, você acolhe esse sentimento. Um jeito de você acolher o sentimento é você sente ele e você foca apenas na sua respiração. Mesmo que seja doloroso, continua respirando. Porque tem um autor de biologia molecular, o Bruce Lipton, que ele deixa bem claro que o nosso corpo ele guarda as memórias nas nossas células. Então, aquela parte do seu corpo que dói, você às vezes já foi até no médico e você não sabe o que acontece, é muito possível que esteja ali memórias emocionais de situações de dor que você registrou ali, o seu corpo registrou ali. Então, o nosso corpo ele registra ao longo de todas as áreas. Então, não fica guardado na cabeça, fica no braço, fica no ombro, fica no joelho, fica no pé, fica no estômago, fica aqui na nuca. Então, quando você estiver sentindo uma dor, ao invés de você ir lá e simplesmente, né, anestesiar com qualquer tipo de substância, não estou falando para você não ir no médico e não usar suas medicações. Estou dizendo que para você, além de você seguir as orientações do seu médico,
sua médica, você focar naquele ponto de dor, se permitir a se concentrar ali, respirar e deixar aquela dor acontecer e só respirar. Se você precisar chorar, chora. Se você precisar falar, fala. Se você lembrar de uma situação, escreve uma carta para você mesmo, expressando aquilo que você gostaria de ter falado, aquilo que você gostaria de ter dito. Porque por mais que isso pareça algo assim, ai, que maluquice, eu vou ficar escrevendo uma coisa que já passou, o seu cérebro, ele precisa expressar aquilo que estava guardado. O seu corpo, o seu ser, ele precisa expressar. Então, quando você expressa isso, você fala o que você tinha para falar, e depois você reconhece os seus erros, perdoa aquela pessoa que estava ali, encerra aquilo com boas palavras, com palavras de perdão, com palavras de amor. Depois você vai, você corta aquela carta, você queima aquela carta. Existem várias formas de você lidar com isso. Você percebe que essa expressão ela vai aliviando. Às vezes, dependendo do tamanho da emoção que é, você vai precisar de várias repetições disso, porque é por camadas. É como uma cebola. Tirou uma camada, não é que não funcionou, mas só que tem outras camadas. Então você vai repetindo até que um momento aquilo se encerra. E acredite, se você fizer na prática, por mais racional que você seja, se você fizer na prática e ir fazendo, você vai ver que funciona. Tudo isso funciona. Então, lá atrás você aprendeu isso. Sinta essa emoção. Perceba essa emoção. E quando você começar a reconhecer que essa vulnerabilidade, que é você se demonstrar de uma forma afetiva, ela na verdade é uma necessidade que você tem. E se a sua necessidade ela não é atendida, você vai continuar cheio de dores emocionais, cheio de gatilhos emocionais, você vai precisar tendo que consumir um monte de substâncias para você anestesiar o seu ser, sendo que na verdade o seu ser ele só está precisando do quê? Ele só está precisando de você se expressar. Só que você realmente, a hora que te ensinou que se expressar é algo ruim, então é sobre você reaprender. Não é sobre você não fazer, é sobre você escolher o ambiente onde isso é bem recebido, a pessoa que recebe bem isso. E essas pessoas existem, mas se você não se abre, você não vai conhecer elas. Então lembre-se, você já é inteiro, você já é inteira. Mas quando você finge ser de ferro, você acaba com a humanidade que existe. Se esse vídeo ele fez sentido para você e ele tocou em algo vivo que existe aí dentro de você, compartilha com alguém que você sente que está se escondendo atrás da máscara do durão, da durona, sabe? Alguém que quer realmente amar, mas que não sabe como baixar a guarda e viver uma vida difícil que fez essa pessoa acreditar que ela tem que realmente defender o tempo todo. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar o seu comentário, entendeu? Comenta aqui qual parte de você tem mais dificuldade de demonstrar. Ou se alguém que te amasse exatamente, tipo assim, por algo, você gostaria que as pessoas te amassem por qual qualidade sua, por qual aspecto seu. Se você ficar com vontade de comentar aqui de forma pública, o meu WhatsApp, o meu Instagram tá aqui embaixo. Manda uma mensagem para mim no privado, na DM do Instagram. É um prazer poder estar aqui com você. Não se esqueça, essa série ela tem um vídeo novo todos os dias para te ajudar a despertar a sua potência interior. Então, se você se inscreveu no canal, se você realmente ativou o sininho, você vai estar seguindo essa jornada junto com a gente que está aqui caminhando, porque tem várias pessoas que estão fazendo parte dessa jornada já. Já somos um time, já somos um grupo. E você não é fraco ou fraca por você sentir. Você é humano por continuar sentindo. Que bom, você está vivo, você está viva. E depois de tantas rejeições que você passou, você ainda continuar sentindo, isso é um ótimo sinal. É sinal que você é uma pessoa está pronta para continuar vivendo. Então, esse medo de você se expressar é apenas uma construção que aconteceu na sua história e você, com coragem, você pode resolver isso. E isso vai permitir que você encontre as pessoas que estão disponíveis. Então, seja humano. A ser humano, sentir é a sua maior potência. E não se esqueça, você continuar aqui no canal, seguir me acompanhando e caso você quiser também aprofundar, lembre-se, aqui embaixo vai ter o link dos meus cursos, tem a minha mentoria individual e em grupo. Então aí você pode entrar em contato comigo para você ver qual opção talvez para você faz mais sentido de aprofundamento. Foi um prazer estar aqui com você até agora e eu espero que você encontre esse amor maravilhoso que existe dentro de você e que você possa se expressar e expressar a beleza desse ser que você é. Até a próxima.